Bom dia, terceiro ano, como vocês vão? Hoje nós vamos falar sobre um tema que continua sendo, dando continuidade na realidade, à questão populacional. Ou seja, a gente conheceu algumas pessoas, alguns personagens, nos modos de vida em diferentes lugares no Brasil. Lembram? Que foram caiçaras, quilombolas e assim por diante. Nesse caso, hoje, vamos conhecer algumas populações, em especial duas, para que vocês não tenham muitas informações de uma vez só, duas populações que não fazem parte do contexto brasileiro, ou seja, não estão no nosso país, né? São populações que moram fora do Brasil, né? Que tem outros costumes, que possui outras culturas, religiões, tradições, enfim, outras formas de se vestir, de comer, né? Enfim, outras tradições, vamos assim dizer. Essas populações que eu estou falando, vocês podem encontrar no livro, na página 30, certo? Lá vocês irão encontrar exatamente isto aqui, ó, ok? Estas informações e estas imagens que definem muito bem justamente essa característica, né, que esses povos possuem. Então vamos lá. O primeiro é os Maçais, exatamente. Se você os procurar no texto, vocês irão encontrar essa palavra, Maçais. Estranho, né? Muito estranho essa palavra. Mas os Maçais é uma população, exatamente. Assim como aqui no Brasil existem quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos e etc., existem também os Maçais, que moram numa região localizada no continente africano, certo? Pois é. Então, o que é que esses povos têm de interessante para que a gente possa conhecê-los? Bem, os Maçais têm muitas peculiaridades que nós não temos. São costumes, são hábitos que nós não adquirimos. Mas esse pessoal, essa galera dos Maçais possuem. E o que seriam esses costumes, tia? Esses costumes estão nas roupas que eles vestem, na alimentação, na sua residência, na sua casa, na casa deles, né, gente? A tia tá falando trocando. Na casa deles, enfim, vão ter características que a gente não possui no nosso cotidiano. E que é interessante a gente conhecer outras tradições para poder comparar as nossas e ver quais são as diferenças. Portanto, no caso dos Maçais, exemplos. Eles constroem as suas casas não como as nossas, que são de tijolos. Não. Eles constroem as casas com estacas de madeira, barro e esterco de vaca. O que é esterco de vaca? O cocô da vaca, gente. Pois é, o cocô da vaca. Então, eles fazem essa mistura com o barro, lógico, e vão modelando as suas casas, né? Então, vamos assim dizer que eles têm muita força de vontade, né? Porque não é fácil. E eles são os próprios a construir. Não há ninguém que construam para eles essas moradias, né? Outro ponto importante sobre os Maçais é que essas casas, elas são construídas e formam círculos. Sim, como assim, tia? Ou seja, uma casa aqui, outra aqui, e vai se fechando em círculos. Ou seja, fica um centro aberto no meio entre eles. Eles se tornam vizinhos uns dos outros. A casa não fica coladinha como a nossa, mas ficam bem próximas uma das outras, fazendo um círculo, exatamente. A alimentação dos Maçais, a principal fonte seria a do gado, certo? Ou seja, eles criam vacas, criam bois, e aí eles tiram dali o seu sustento, o seu alimento. A carne, o leite, né, o couro, e enfim, utilizam de diversas maneiras, ok?
um ponto importante sobre os Maçais, que eu também gostaria de mencionar, vocês podem observar nas gravuras, nas imagens, que eles gostam de utilizar roupas bastante coloridas. Perceberam isso? Pois é, roupas que realmente chamem a atenção. Eles não são muito discretos, não. Realmente gostam de roupas que valorizem, né? Que chamem a atenção. Por algum motivo, lógico, essa forma de usar esta roupa deve ter um contexto na tradição, na cultura dos Maçais, ok? Aí nós temos a imagem de uma das casas, ou melhor, de uma não, né? Nós temos uma das casas em que existe um Maçai que está na frente, não é isso? Olha só a casa, como ela é construída. Aí observe o estilo mesmo, bastante rústico, bastante simples, né? Aí diz assim, homem Maçai vestido em traje tradicional na Tanzânia. Isso é na África, tá, gente? Olha só. E aqui, bem do lado, vejam a foto. Eu peço que vocês vejam a foto no livrinho de vocês, porque aí vocês podem ver com mais detalhe, tá? Aí diz aqui, mulheres e crianças maçais no Quênia. Então vejam, são localizações diferentes, mas todas as duas em um mesmo continente, que é a África. Entendido aí? Será? Não sei. Aí vamos agora para a Índia. Vamos viajar para a Índia, tá? A Índia, para quem não sabe, lá está concentrada a maior população mundial. Então, é muita gente, ó. Assim de pessoinhas. Assim de seres humanos na Índia, ok? E na Índia é praticado uma religião que não é a nossa. Não é o catolicismo, ou então ser evangélico, não. Chama-se hinduísmo, pois é. Essa é uma religião praticada há muitos anos, tá, gente? Ela é bastante antiga, se a gente for considerá-la, ok? Hinduísmo, então eles são hinduístas, né? Quando a gente diz eu pratico a religião católica, eu sou católico, né? Assim? E assim vai variando de acordo com as religiões que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ou mudando, enfim. Então, essas pessoas que praticam o hinduísmo, elas são hinduístas, tá? E há algo muito importante para os hindus. O que é de tão importante? Há um rio chamado Rio Ganges, certo, gente? Rio Ganges, exatamente. É assim que se pronuncia, Rio Ganges. Esse rio, ele, para os hindus, para os hinduístas, é considerado como um rio sagrado, ok? Sagrado ao ponto de beberem água, de ter com eles essa sensação que estão sendo purificados, que mais? De banhar-se na água desse rio. Enfim, esse rio Ganges, ele é importantíssimo para essa população, para esses hinduístas, vamos assim dizer, tá? E há uma coisa que eu preciso mencionar, que é bastante curioso, e vocês talvez vão achar estranho também. De tão importante que ele as pessoas, quando têm seus entes queridos e falecem, né? Pai, vô, vó, enfim, seja quem for, e que são praticantes dessa religião, eles os colocam no rio. Pois é, os colocam no rio para que sejam cremados. Em alguns casos são cremados, ou em outros o rio vai levando os corpos e ali eles acabam baixando e se decompondo, né? Vamos assim dizer. Mas é isso que acontece. É um pouco estranho para a gente, na realidade não é um pouco, é um monte estranho para nós, mas é muito tradicional no pensamento, na religiosidade dos hindus, certo? Pois é. E aí nós temos também uma foto muito bonita, muito bem feita,
das pessoas que estão aqui na margem do rio, né? Como vocês podem observar. Essas pessoas levam oferendas, enfim, os corpos dos seus entes queridos quando falecem, bebem dessa água, tomam banho nela, enfim. Porém, eu gostaria de mencionar também que este rio aqui, ele é poluído, tá, meus amores? Esse rio aqui que todo mundo tá, ele não é um rio apropriado nem para banho e nem para ingestão. Não, não é. Por que não é? Porque muitos dejetos, tá? Os dejetos da cidade caem dentro deste rio. Então, ele não é considerado um rio com águas limpas, águas tratadas ou então água potável, né? Não é. Então saibam desde já essa informação. Os dejetos que eu estou falando os dejetos que saem do banheiro, tipo vaso sanitário, chuveiro, da pia, da cozinha, né? Além de tudo isso, como vocês agora estão sabendo, as pessoas acabam fazendo oferendas, então nessas oferendas que elas fazem para homenagear a religião delas, vão também lixos sólidos, né? Porque ali vão estar alguma coisa plástica ou de vidro, não é isso? Fora que os corpos dos seus entes queridos. Pois é. Bom, meus amores, eu não vou prolongar. Eu vou encerrar com vocês com esses dois temas, com essas duas populações, os maçais e os hindus, a população da Índia, tá? Haverá atividade? Sim, haverá. Eu já estou com ela pronta aqui e vou colocar no quadro para que os da sala escrevam e respondam, e assim como vocês, certo? Será atividade no caderno, em relação a esses dois povos que nós acabamos de falar, ou melhor, que eu acabei de falar para vocês. Vejam, se houver dúvidas, me perguntem, tá? Se não querem perguntar, no livro tem todo esse assunto que eu acabei de falar para vocês. Aí vai ser do gostinho de vocês. Mas se tiverem dúvidas, qualquer que seja ela, por favor, me perguntem, certo? Tia tá aqui para ajudar, tá bom? Então, beijo bem grandão, fiquem bem. Até a nossa próxima aula.